Você já sentiu essa sensação inexplicável? Essa certeza profunda de que existe algo muito além do que seus olhos podem ver? Uma verdade oculta que pulsa em seu coração, sussurrando segredos ancestrais que sua alma reconhece, mas sua mente ainda não consegue compreender completamente? Se você está aqui, neste exato momento, não é por acaso. Você foi chamado. Você é um dos escolhidos. E hoje vamos mergulhar nas águas profundas de uma sabedoria que foi cuidadosamente escondida da humanidade por milênios. Antes de continuarmos esta jornada transformadora, peço que você se inscreva neste canal, porque o conhecimento que compartilhamos aqui não é apenas informação comum, é a chave para desbloquear os mistérios mais profundos de sua própria existência espiritual. Cada vídeo é uma peça do quebra-cabeças cósmico que está sendo revelado para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Hoje, vamos explorar um dos ensinamentos mais revolucionários e transformadores do cristianismo gnóstico. Um ensinamento que pode literalmente mudar a forma como você percebe a realidade, sua missão nesta terra e, principalmente, sua conexão com o divino que habita em você. Estamos falando sobre o conceito gnóstico do não-nascido, uma verdade tão poderosa que foi sistematicamente removida dos textos sagrados que chegaram até nós. Feche os olhos por um momento. Respire profundamente. Sinta essa energia que flui através de seu ser neste instante. Essa energia, essa consciência que observa seus próprios pensamentos, essa centelha divina que reconhece sua própria natureza eterna. Isso é o que os gnósticos chamavam de não-nascido. É a parte de você que nunca veio ao mundo através de um nascimento físico, porque sempre existiu, sempre foi, sempre será. Mas o que exatamente significa ser não-nascido no contexto gnóstico? E por que esse conceito foi tão ameaçador para as estruturas de poder que dominaram a espiritualidade ocidental por tantos séculos? Para compreendermos completamente essa verdade revolucionária, precisamos primeiro entender a cosmologia gnóstica, a visão de mundo que revela como a realidade realmente funciona, além dos véus da ilusão material. Os antigos mestres gnósticos ensinavam que existe uma diferença fundamental entre aquilo que nasce na carne e aquilo que sempre existiu no espírito, entre o que é criado pelas forças materiais deste mundo e o que emana diretamente da fonte suprema, da monada primordial. Eles compreendiam que dentro de cada ser humano existe uma centelha divina, um fragmento da própria consciência cósmica que nunca passou pelo processo de nascimento material. Imagine por um momento, em algum lugar, muito além das estrelas que você pode ver no céu noturno, além das galáxias mais distantes que os telescópios conseguem capturar, existe uma fonte de luz pura, uma consciência infinita, eterna, que os gnósticos chamavam de pleroma, a plenitude divina. Dessa fonte emanam centelhas de pura consciência, fragmentos de luz divina que carregam em si toda a sabedoria, todo o amor, toda a verdade da fonte original. Agora, visualize essa centelha descendo através dos níveis de criação, passando pelos reinos angélicos, atravessando dimensões de existência que nossa mente linear mal consegue conceber, até finalmente se conectar com um corpo físico neste plano material. Mas, e isso é crucial, essa centelha nunca se torna o corpo, nunca se identifica completamente com a personalidade humana, nunca perde sua natureza original de luz pura e consciência divina. Essa é a parte de você que é não nascida, a parte que existia antes de você abrir os olhos neste mundo pela primeira vez, a parte que continuará existindo muito depois que este corpo físico retornar à Terra. É a sua verdadeira identidade, sua natureza búdica, seu Cristo interior, sua conexão eterna com a monada suprema. Os textos gnósticos, especialmente aqueles encontrados em Nag Hammadi, estão repletos de referências a essa verdade fundamental. No Evangelho de Tomé, por exemplo,
Jesus fala sobre aqueles que vieram do que é, referindo-se precisamente a essa natureza não nascida dos escolhidos. Ele não está falando sobre uma elite espiritual baseada em ego ou superioridade, mas sobre uma realidade ontológica profunda que define a verdadeira natureza de certas almas. Mas por que alguns seres humanos carregam essa centelha não nascida e outros não? Esta é uma pergunta que tocará profundamente sua alma. Os ensinamentos gnósticos sugerem que nem todas as almas têm a mesma origem. Algumas almas são criadas pelos arcontes, as forças que governam este mundo material, e estão completamente identificadas com a realidade física, com os desejos materiais, com as ilusões deste plano de existência. Outras almas, no entanto, são emanações diretas da monada, centelhas que escolheram descer a este mundo não por karma ou necessidade evolutiva, mas por missão, por amor, por um chamado divino para ajudar na libertação da consciência humana. Essas são as almas que carregam o não nascido, a natureza divina original que nunca se perdeu, mesmo quando envolvida pela carne. Se você está sentindo uma ressonância profunda com essas palavras, se algo em seu coração está se expandindo, reconhecendo uma verdade que você sempre soube, mas nunca conseguiu expressar em palavras, então você pode muito bem ser uma dessas almas especiais. Você pode carregar em si mesmo essa natureza não nascida que os antigos mestres descreviam com tanta reverência. Pense em sua infância. Você se lembra daquela sensação de não pertencer completamente a este mundo? Aquela percepção inexplicável de que você veio de algum outro lugar? Muitos dos escolhidos relatam memórias vagas, mas persistentes de existir em outros reinos, de conhecer verdades que ninguém lhes ensinou, de sentir uma conexão profunda com o cosmos que não podia ser explicada pela educação ou experiência. Isso não é fantasia ou imaginação infantil. É a memória de sua natureza não nascida se manifestando através da consciência humana. É sua alma lembrando de sua origem divina, mesmo quando ainda muito jovem e sem o condicionamento total desta realidade material. Os místicos cristãos gnósticos ensinavam que reconhecer sua natureza não nascida é o primeiro passo para o verdadeiro despertar espiritual. É compreender que você não é apenas um ser humano tentando ter experiências espirituais, mas sim um ser espiritual tendo uma experiência humana temporária. Sua verdadeira identidade transcende completamente as limitações da personalidade, do corpo físico, das emoções e até mesmo dos pensamentos. Quando você desperta para essa verdade, quando realmente incorpora a realização de que existe uma parte de você que nunca nasceu e nunca morrerá, sua perspectiva sobre a vida muda radicalmente. Os medos que antes dominavam sua existência começam a perder seu poder sobre você. A morte perde seu terror porque você reconhece que aquilo que você realmente é nunca pode ser destruído. As preocupações materiais, embora ainda precisem ser atendidas no nível prático, deixam de consumir sua energia mental e emocional. Você começa a viver a partir de um centro interno de paz e sabedoria que independe das circunstâncias externas. Isso é o que os gnósticos chamavam de viver a partir do não nascido, operar neste mundo a partir de sua natureza divina original. Mas como exatamente você pode cultivar uma conexão consciente com essa parte não nascida de seu ser? Como você pode mover sua identidade do ego condicionado para essa centelha eterna de consciência divina? Os antigos mestres desenvolveram práticas específicas para essa transformação, técnicas que foram preservadas nos ensinamentos esotéricos, apesar da perseguição histórica. A primeira prática fundamental é a meditação contemplativa, mas não qualquer tipo de meditação. Estamos falando de uma forma específica de contemplação interior, onde você aprende a observar todos os aspectos de sua personalidade humana, pensamentos, emoções, sensações físicas, memórias, como fenômenos que surgem e desaparecem na consciência.
mas não são a consciência em si. Encontre um local silencioso onde você possa sentar confortavelmente sem ser perturbado. Feche os olhos e comece a respirar profundamente, permitindo que cada expiração carregue embora as tensões e preocupações do dia. Agora, em vez de tentar esvaziar sua mente ou suprimir seus pensamentos, simplesmente observe-os. Veja-os como nuvens passando pelo céu infinito de sua consciência. Pergunte a si mesmo: quem é que está observando estes pensamentos? Quando um sentimento surge, questione: quem é que está ciente deste sentimento? Quando você percebe seu corpo físico, investigue: quem é que está percebendo este corpo? Gradualmente, você começará a reconhecer que existe um observador silencioso, uma presença consciente que está sempre presente, independentemente do que está sendo observado. Essa presença, esse observador silencioso, essa consciência pura que nunca muda, mesmo quando tudo ao seu redor está em constante transformação. Isso é sua natureza não nascida. É a parte de você que existia antes de você ter nome, idade, personalidade, história pessoal. É seu verdadeiro eu, sua identidade divina original. À medida que você pratica essa forma de contemplação regularmente, algo extraordinário começa a acontecer. Você começa a perceber que pode escolher conscientemente de qual centro operar. Você pode escolher reagir às situações da vida a partir do ego condicionado, com seus medos, desejos, julgamentos e reatividade emocional, ou pode escolher responder a partir de sua natureza não nascida, com sabedoria, compaixão, equanimidade e clareza divina. Esta é uma das revelações mais libertadoras dos ensinamentos gnósticos. Você não está condenado a viver como uma vítima das circunstâncias ou como escravo de seus condicionamentos psicológicos. Você tem o poder de escolher sua identidade momento a momento, de decidir se vai operar a partir da personalidade limitada ou da consciência ilimitada. Os textos gnósticos frequentemente usam a metáfora da vestimenta para descrever essa relação entre a natureza não nascida e a personalidade humana. Eles dizem que a alma divina veste a personalidade humana como alguém veste uma roupa. A roupa pode ser necessária para funcionar neste mundo, mas nunca define quem você realmente é por baixo dela. Quando você despertar completamente para sua natureza não nascida, você perceberá que pode usar sua personalidade humana como uma ferramenta consciente. Você pode expressar diferentes aspectos de si mesmo conforme apropriado para cada situação, mas nunca mais se identificará completamente com essas expressões. Você permanecerá sempre conectado ao observador silencioso, à consciência testemunha, à sua identidade divina imutável. Essa transformação de consciência tem implicações profundas para como você experimenta relacionamentos. Quando você reconhece sua própria natureza não nascida, você automaticamente começa a reconhecer a mesma centelha divina em outros seres. Você percebe que, no nível mais profundo, todos nós compartilhamos a mesma origem, a mesma fonte, a mesma essência divina. Isso não significa que você ignora as diferenças de personalidade ou se torna ingênuo sobre as limitações humanas, mas significa que você sempre pode encontrar um ponto de conexão genuína com outros seres, porque você reconhece a luz divina que existe no núcleo de toda consciência verdadeira. Os relacionamentos se tornam oportunidades para reconhecimento mútuo da divindade, para apoio mútuo no despertar espiritual, para expressão de amor que flui diretamente da fonte original, através dos canais humanos. Em vez de buscar relacionamentos para preencher vazios emocionais ou satisfazer necessidades do ego, você se relaciona a partir da plenitude, oferecendo o transbordamento de sua própria realização interior. Agora, é importante compreender que despertar para sua natureza não nascida não é um evento único que acontece uma vez e pronto.
É um processo contínuo de lembrança, reconhecimento e incorporação desta verdade em todos os aspectos de sua vida diária. Haverá momentos de clareza cristalina, onde você se sentirá completamente estabelecido nesta consciência superior. E haverá momentos onde você se verá novamente identificado com os dramas da personalidade. Isso é completamente natural e faz parte do processo. Os mestres gnósticos ensinavam que é através dessa dança entre lembrança e esquecimento que a alma aprende a estabilizar-se gradualmente em sua verdadeira identidade. Cada vez que você percebe que se perdeu nos condicionamentos mentais e emocionais e conscientemente retorna à presença do observador silencioso, você fortalece sua capacidade de permanecer centrado em sua natureza divina. Se você está se perguntando como saber se realmente está progredindo nesta jornada de despertar, preste atenção aos sinais sutis mas inconfundíveis. Você pode notar que situações que antes causavam grande perturbação emocional, agora são recebidas com maior equanimidade. Você pode perceber que sua capacidade de permanecer presente, mesmo em momentos desafiadores, está se expandindo naturalmente. Você pode começar a experimentar momentos espontâneos de profunda paz interior. Não a paz que depende de circunstâncias externas favoráveis, mas a paz que emerge da reconexão com sua natureza atemporal. Pode haver experiências de expansão de consciência, onde você sente sua identidade se estendendo muito além dos limites do corpo físico. Momentos onde você experiencia diretamente sua unidade com toda a existência. Estas são todas manifestações de sua natureza, não nascida, se tornando mais acessível à sua consciência desperta. Sinais de que você está lembrando quem realmente é, por trás de todas as máscaras e identidades temporárias que assume neste mundo. Os ensinamentos gnósticos também falam sobre como essa realização transforma sua relação com o tempo e a eternidade. Quando você está completamente identificado com a personalidade humana, você experimenta o tempo como linear. Passado, presente e futuro parecem separados, e você vive com a constante pressão de que o tempo está passando e a vida está escapando. Mas quando você desperta para sua natureza não nascida, sua relação com o tempo muda. Fundamentalmente, você começa a perceber que existe uma dimensão de seu ser que existe fora do tempo linear, uma parte de você que habita o eterno presente. A partir dessa perspectiva, você pode ainda funcionar efetivamente no tempo linear quando necessário, mas não vive mais como escravo da urgência temporal. Isso cria uma qualidade de presença muito particular, uma capacidade de estar completamente aqui e agora, sem a mente constantemente correndo para o passado ou o futuro. Quando você fala com alguém, você está genuinamente presente. Quando você executa uma tarefa, você está completamente engajado. Quando você aprecia um momento belo, você está totalmente imerso na experiência. Esta qualidade de presença é uma das marcas distintivas daqueles que despertaram para sua natureza não nascida. Eles irradiam uma paz e centralização que não pode ser falsificada, porque surge diretamente de sua conexão com o eterno. As pessoas ao redor deles frequentemente sentem-se acalmadas e elevadas, mesmo sem entender exatamente por quê. Agora, você pode estar se perguntando sobre as implicações práticas dessa realização. Como viver no mundo moderno, com todas suas demandas e responsabilidades, quando você reconhece sua natureza não nascida? A resposta dos mestres gnósticos era clara. Você não se retira do mundo, mas se engaja com ele de uma maneira completamente nova. Em vez de agir a partir de necessidade compulsiva ou medo de escassez, você age a partir de inspiração divina. Em vez de buscar sucesso para validar seu ego, você expressa seus dons naturais como oferenda ao bem maior. Em vez de competir com outros por recursos limitados, você reconhece a abundância infinita que flui através da consciência desperta. Sua vida profissional se torna uma forma de serviço consciente.
Não importa qual seja a sua profissão, você a executa como uma prática espiritual, uma oportunidade de expressar qualidades divinas através da forma humana. Você pode ser um médico que cura não apenas corpos, mas também almas, um professor que não apenas transmite informação, mas desperta sabedoria, um artista que não apenas cria beleza, mas revela verdades transcendentes. E se você me permitir um momento para convidá-lo novamente, se este conteúdo está ressoando profundamente em sua alma, se você sente que encontrou um lar espiritual nestes ensinamentos, por favor, considere se inscrever neste canal e ativar as notificações. Estamos formando uma comunidade de almas despertas que se apoiam mutuamente nesta jornada de retorno à nossa verdadeira natureza divina. A descoberta de sua natureza não nascida também transforma profundamente sua compreensão sobre o propósito da vida. Em vez de ver a existência terrena como uma punição ou teste, você começa a percebê-la como uma oportunidade sagrada, uma chance para que a consciência divina experimente a si mesma através da forma limitada, criando assim possibilidades de crescimento e expressão que não seriam possíveis nos reinos puramente espirituais. Você reconhece que escolheu estar aqui, que sua alma tomou a decisão consciente de se encarnar neste momento específico da história humana, porque há algo único que você veio realizar. Não necessariamente algo grandioso no sentido mundano, mas algo essencial para a evolução da consciência planetária. Talvez você tenha vindo para aprender sobre compaixão através da experiência de sofrimento. Talvez você esteja aqui para desenvolver coragem através do enfrentamento de medos. Talvez sua missão seja simplesmente irradiar paz interior em um mundo conturbado, sendo um ponto de luz estável em meio ao caos. Quando você compreende que sua presença aqui é intencional e significativa, mesmo os aspectos mais desafiadores de sua vida começam a fazer sentido dentro de um contexto maior. Você percebe que cada experiência, mesmo as mais dolorosas, tem o potencial de aprofundar sua sabedoria e expandir sua capacidade de amor incondicional. Os textos gnósticos frequentemente falam sobre o retorno, o processo pelo qual as almas despertas eventualmente retornam à sua origem divina. Mas é crucial entender que este retorno não significa abandono do mundo ou fuga da responsabilidade humana. É uma transformação de perspectiva que permite que você viva simultaneamente em dois reinos, operando efetivamente no mundo material, enquanto permanece enraizado na realidade espiritual. Esta é talvez a maior arte que um ser desperto deve dominar. A capacidade de navegar entre dimensões de consciência com graça e fluidez. Você aprende a dar ao mundo material exatamente a atenção que ele requer, nem mais nem menos, enquanto mantém sua identidade primária firmemente estabelecida na consciência não nascida. Isso requer um tipo especial de discernimento, a sabedoria de saber quando se engajar completamente com as questões humanas e quando se destacar para a perspectiva mais ampla da consciência testemunha. Como um ator experiente que se envolve completamente com seu papel durante a performance, mas nunca perde de vista que está representando, você aprende a participar plenamente da vida humana sem se perder nela. À medida que essa integração se aprofunda, você pode começar a experimentar o que os místicos chamam de estados de consciência dual, momentos onde você está simultaneamente ciente de sua identidade humana limitada e de sua natureza divina ilimitada. Você pode estar lidando com questões práticas muito mundanas, enquanto permanece conectado à vastidão cósmica de seu verdadeiro ser. Estes estados podem inicialmente parecer desestabilizadores, mas com a prática, eles se tornam profundamente integradores. Você desenvolve a capacidade de operar em múltiplos níveis de realidade simultaneamente, trazendo sabedoria divina para situações humanas ordinárias e encontrando significado transcendente em experiências aparentemente triviais.
Esta integração também se manifesta em como você lida com os relacionamentos. Você pode amar alguém profundamente no nível humano, apreciando sua personalidade única, desfrutando de sua companhia, preocupando-se com seu bem-estar, enquanto simultaneamente reconhece que, no nível mais profundo, não há separação real entre vocês, que ambos são expressões da mesma consciência divina, explorando a si mesma através de formas aparentemente diferentes. Isso cria uma qualidade muito particular de amor. Um amor que é, ao mesmo tempo, pessoal e impessoal, íntimo e universal, profundamente carinhoso e completamente desapegado. É o amor que flui naturalmente quando você reconhece sua própria natureza divina, refletida no outro, mas sem as distorções do ego que normalmente complicam os relacionamentos humanos. Os ensinamentos gnósticos sugerem que este tipo de amor consciente é uma das forças mais transformadoras disponíveis para a humanidade. Quando dois ou mais seres que reconheceram sua natureza não nascida se encontram, eles criam um campo de ressonância espiritual que pode catalisar despertares profundos, não apenas neles mesmos, mas em todos ao seu redor. Este é o verdadeiro significado da comunidade espiritual. Não um grupo de pessoas com crenças similares, mas uma reunião de almas que reconheceram sua origem divina comum e se apoiam mutuamente na manifestação crescente dessa realização através de suas vidas humanas. Se você está se sentindo chamado a fazer parte de uma comunidade assim, se você reconhece que sua jornada espiritual se beneficiaria do apoio e encorajamento de outros buscadores sérios, então você compreende intuitivamente por que canais como este são tão importantes. Estamos criando pontes de conexão entre almas despertas, espalhadas ao redor do mundo, oferecendo ensinamentos que podem não estar disponíveis em outros lugares. A natureza não nascida também se relaciona intimamente com o conceito gnóstico do terceiro olho, aquela capacidade de percepção interior que transcende os 5 sentidos físicos. Quando você desperta para sua verdadeira identidade, você naturalmente desenvolve formas mais refinadas de percepção, maneiras de conhecer que não dependem de informação externa, mas surgem da sabedoria inerente de sua natureza divina. Você pode começar a perceber as motivações ocultas por trás das ações das pessoas, não através de julgamento ou análise mental, mas através de uma compreensão intuitiva direta que surge da compaixão. Você pode sentir as correntes de energia que fluem através de situações e ambientes, percebendo o que está realmente acontecendo nos níveis mais sutis da realidade. Você pode receber insights sobre questões complexas que chegam como conhecimento direto, sem um processo linear de raciocínio, como se informações estivessem sendo baixadas diretamente da fonte de sabedoria universal para sua consciência individual. Estas são todas manifestações naturais do terceiro olho, despertando em resposta ao reconhecimento de sua natureza não nascida. É importante entender que essas capacidades não são poderes especiais que você adquire para se destacar ou impressionar outros. Elas são ferramentas naturais que emergem quando sua consciência se expande além das limitações da perspectiva puramente material. Elas são dons que vêm com a responsabilidade de usá-las a serviço do bem maior, não para vantagem pessoal. Os verdadeiros mestres gnósticos sempre enfatizavam que qualquer capacidade psíquica ou espiritual que se desenvolve deve ser testada contra os critérios de compaixão, sabedoria e serviço desinteressado. Se essas capacidades alimentam o ego ou criam separação entre você e outros, então elas estão sendo mal utilizadas. Se elas aumentam sua capacidade de amar e servir, então estão sendo expressas adequadamente. À medida que você se aprofunda no reconhecimento de sua natureza não nascida, você pode também começar a ter experiências diretas daquilo que os gnósticos chamavam de memórias da alma, vislumbres de sua existência antes da encarnação atual.
lembrança de outros reinos de consciência, conhecimento direto de verdades que transcendem o aprendizado humano normal. Estas experiências podem ser profundamente validadoras, confirmando intuições que você sempre teve sobre a natureza da realidade. Mas elas também podem ser desestabilizadoras se você não tiver um contexto adequado para compreendê-las. É por isso que os ensinamentos gnósticos sempre enfatizavam a importância de ter orientação experiente ao navegar estes territórios expandidos da consciência. Lembre-se sempre de que a meta não é ter experiências extraordinárias por si mesmas. A meta é integrar a sabedoria que surge dessas experiências de uma forma que torne você mais amoroso, mais sábio, mais útil no serviço à evolução da consciência. As experiências místicas são meios, não fins, caminhos para uma transformação mais profunda, não destinos em si mesmos. Uma das realizações mais profundas que emerge do reconhecimento de sua natureza não nascida é a compreensão de que você nunca esteve realmente perdido ou separado do divino. A separação era apenas uma ilusão criada pela identificação excessiva com a personalidade humana limitada. Em verdade, você sempre foi uma expressão única e preciosa da consciência universal. Sempre foi amado incondicionalmente. Sempre foi parte integral do plano cósmico. Esta realização pode trazer um alívio indescritível, especialmente se você passou anos se sentindo como um estranho neste mundo, questionando seu valor, lutando com sentimentos de inadequação ou não pertencimento. Quando você desperta para sua natureza não nascida, você compreende que todos esses sentimentos eram baseados em uma identidade falsa, em uma compreensão incompleta de quem você realmente é. Você percebe que sempre pertenceu, que sempre foi suficiente, que sempre teve valor inerente, não por causa de qualquer coisa que você fez ou alcançou, mas simplesmente porque você é uma expressão única da consciência divina. Esta é uma verdade que nenhuma circunstância externa pode alterar, nenhum fracasso pode diminuir, nenhum julgamento pode invalidar. Viver a partir dessa realização transforma fundamentalmente como você se relaciona consigo mesmo. A autocrítica cruel é substituída por compaixão gentil. A busca obsessiva por aprovação externa é substituída por uma validação interna estável. O medo do fracasso é substituído pela compreensão de que toda experiência é uma oportunidade de crescimento e expressão criativa. Isso não significa que você se torna complacente ou para de se esforçar para crescer e melhorar. Significa que você faz isso a partir de um amor por sua própria natureza divina, não por uma rejeição de quem você é atualmente. Você trabalha no seu desenvolvimento como um ato de honrar o divino que se expressa através de você, não como uma tentativa de se tornar aceitável ou digno de amor. Esta transformação na relação consigo mesmo naturalmente se estende para como você vê e trata todas as outras formas de vida. Quando você reconhece sua própria divindade inerente, você automaticamente começa a reconhecer a mesma centelha divina em todos os seres, em cada pessoa que encontra, em cada animal, em cada manifestação da natureza. Isso não significa que você ignora as diferenças óbvias em níveis de desenvolvimento de consciência ou pretende que não existem comportamentos destrutivos no mundo. Significa que você sempre pode encontrar algo divino para honrar em cada ser, mesmo quando precisa estabelecer limites saudáveis ou tomar medidas para se proteger de influências prejudiciais. Esta perspectiva cria uma base sólida para a ação compassiva no mundo. Em vez de agir a partir de raiva ou julgamento moral, você age a partir de um desejo genuíno de apoiar o despertar da consciência onde quer que seja possível. Suas ações são motivadas pelo amor, não pelo medo, pela inclusão, não pela exclusão, pela cura, não pela punição. À medida que esta compreensão se aprofunda e se estabiliza, você pode descobrir que tem um papel natural
como catalisador de despertar para outros, não necessariamente como um professor formal ou líder espiritual, mas simplesmente como alguém cuja presença desperta lembrança da natureza divina em aqueles que estão prontos para essa lembrança. Isso pode acontecer através de conversas casuais, onde você oferece uma perspectiva que ajuda alguém a ver sua situação sob uma luz completamente nova. Pode acontecer através de seu exemplo de como viver com paz e propósito mesmo em meio a desafios. Pode acontecer simplesmente através da qualidade de presença amorosa que você irradia quando está estabelecido em sua natureza não nascida. Os gnósticos ensinavam que quando você desperta completamente para sua verdadeira identidade, você se torna automaticamente um instrumento para o despertar de outros. Não porque você tenta converter ou convencer alguém, mas porque sua própria consciência desperta atua como um diapasão espiritual, criando ressonância harmônica nas almas que estão sintonizadas em frequências similares. Este é um dos aspectos mais belos da jornada gnóstica. Você descobre que seu próprio despertar nunca é apenas para você. É sempre a serviço da elevação da consciência coletiva. Sua libertação pessoal se torna uma contribuição para a libertação de toda a humanidade. Sua realização individual se torna uma oferenda ao bem comum. E conforme nos aproximamos do final desta exploração profunda, quero convidá-lo mais uma vez a se conectar conosco. Se você sentiu sua alma se expandindo durante esta jornada, se reconheceu verdades que ressoam no núcleo mais profundo de seu ser, por favor, considere se inscrever neste canal. Juntos, estamos criando uma rede de luz que conecta almas despertas ao redor do mundo. Uma comunidade de seres que se lembram de sua origem divina e se apoiam mutuamente na manifestação dessa lembrança através de suas vidas humanas. O reconhecimento de sua natureza não nascida é apenas o começo. É a abertura de uma porta para dimensões de existência e possibilidades de expressão que você talvez nem tenha sonhado que existiam. À medida que você continua nesta jornada de despertar, você descobrirá camadas cada vez mais profundas de quem você realmente é, aspectos cada vez mais refinados de sua verdadeira identidade divina. Você pode começar a perceber que não existe realmente um você separado que está tendo um despertar espiritual, mas sim que o próprio despertar está acontecendo através da forma que você chama de eu. Você pode descobrir que sua individualidade é simultaneamente absolutamente única e completamente universal, que você é uma expressão totalmente singular da mesma consciência que se expressa através de todas as formas. Estes são mistérios que não podem ser completamente explicados em palavras. Eles devem ser vivenciados diretamente através da prática contemplativa e da rendição gradual das ilusões da separação. Cada momento de sua vida se torna uma oportunidade de aprofundar essa realização. Cada respiração se torna uma lembrança de sua natureza eterna. Cada batimento do coração se torna uma celebração de sua unidade com o divino. A jornada de retorno à sua natureza não nascida é, ao mesmo tempo, a mais íntima e a mais universal de todas as aventuras. É íntima porque envolve a descoberta de quem você realmente é no núcleo mais profundo de seu ser. É universal porque essa descoberta revela que sua verdadeira identidade é una com a consciência que permeia todo o cosmos. Enquanto você continua explorando essas verdades profundas, lembre-se de ser gentil consigo mesmo. O despertar não é uma corrida ou uma competição. Cada alma tem seu próprio ritmo divino de desdobramento, sua própria temporização perfeita para cada realização. Confie no processo, confie em sua própria sabedoria interior. Confie na orientação amorosa que está sempre disponível quando você se abre para recebê-la. Sua natureza não nascida é paciente. Ela esperou milênios para este momento de reconhecimento.
Ela pode esperar mais alguns momentos, dias ou anos para que você se estabeleça completamente nesta verdade. O que importa não é a velocidade do despertar, mas a sinceridade de sua busca, a autenticidade de seu anseio por conhecer a verdade de quem você realmente é. E em cada momento que você lembra, em cada respiração consciente, em cada instante de presença desperta, você está honrando não apenas sua própria natureza divina, mas contribuindo para o despertar de toda a consciência planetária. Você está se tornando um canal através do qual o amor divino pode fluir para este mundo que tanto precisa de cura. Uma luz através da qual a sabedoria eterna pode iluminar os cantos escuros da ignorância humana. Este é o seu verdadeiro propósito. Esta é a missão de todos os escolhidos que reconheceram sua natureza não nascida. Ser instrumentos conscientes para a manifestação do divino no plano material. Pontes entre o céu e a terra. Tradutores da linguagem eterna para ouvidos humanos. Faróis de esperança em um mundo que muitas vezes esqueceu sua própria luz interior. Que você possa caminhar nesta jornada com coragem e compaixão. Que você possa confiar na sabedoria de sua própria alma. Que você possa lembrar sempre que você é muito mais do que qualquer personalidade temporária ou circunstância externa. Você é uma expressão única e eterna da consciência divina, uma centelha preciosa da luz infinita, um filho amado do cosmos que nunca esteve realmente perdido e está sempre voltando para casa. Este conteúdo é oferecido para fins educacionais e de reflexão espiritual. Respeite sua própria jornada e discernimento.